Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. Paulo Roberto Maciel, Maciel é o endereço geral. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube. Paulo Roberto Maciel 6/ no Instagram. Vamos à liturgia deste dia importante, como são todos eles, mas alguns são especiais. Por exemplo, 25 de julho de 2026, é um sábado, é dia de São Tiago Maior, apóstolo de Jesus Cristo, dentro da 16ª semana do tempo comum. O ano litúrgico é o A cor é vermelha. O rito tem a seguinte inscrição, seguinte modo de celebrar a missa: missa própria, glória, prefácio dos apóstolos, ofício da festa. Vamos à primeira leitura. A primeira leitura é a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos do 7 ao 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Cristo, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bela leitura da carta de São Paulo, hein? Salmo responsorial, Salmo 125, na Bíblia Vulgata, ou 126, na de Jerusalém, versículos 1º ao 2º AB, segundo CD ao 3º, 4º ao 5º, 6º, refrão 5º. Os que lançam sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Repitamos: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Agora vamos ao Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos do 20 ao 28. Vamos aclamar primeiro o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, assim disse o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: de fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos saber aqui as informações do livro Deus Conosco, que é uma revista, né, que traz a liturgia. Vamos à hermenêutica, interpretação do Evangelho. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Mesmo para quem quer ser discípulo fiel de Jesus, há sempre a tentação de usar o Evangelho em proveito próprio, para conseguir vantagens e poder, ocupando os primeiros lugares na comunidade. Isso, apesar de Jesus ter ensinado claramente que o mais importante na igreja é quem presta serviço aos outros, não quem ocupa posições elevadas e recebe títulos honrosos. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho tem informação sobre o apóstolo, né? O apóstolo de hoje. Mas vamos lá. Vamos saber do apóstolo, porque a missa é em sua homenagem. Tiago é o pescador da Galileia, também o apóstolo que, segundo a tradição, chegou até a Espanha pregando o Evangelho. É o Tiago Matamoros, que luta ao lado dos exércitos espanhóis. É o Tiago de Compostela, que chama os crentes para uma peregrinação de fé. Deveríamos libertá-lo de todas essas capas da tradição e voltar ao pescador da Galiléia, que fez de sua própria vida uma peregrinação de fé e que hoje nos convoca a reviver nosso próprio chamado a ser apóstolos. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, diz o seguinte: Tiago, dito o maior, filho de Zebedeu, foi chamado por Jesus junto com o irmão João. Tiago, João e Pedro figuram como testemunhas privilegiadas de vários episódios da missão de Jesus. Que coisa bonita, né? A informação aí de que Tiago, João e Pedro estiveram em momentos essenciais de Jesus. Temos aqui outras informações, vamos passar mais informações. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, Tiago nasceu na Galiléia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras.
era irmão de João Evangelista, ambos pescadores. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. A vida de Tiago muda quando aceita o convite de Jesus para ser pescador de homens, como narra o Evangelho de São Mateus. Jesus viu 2 irmãos, Tiago, Zebedeu e João. Tiago de Zebedeu e João, seu irmão, que junto com o pai ajeitavam as redes do barco. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai e o seguiram. É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo, Tiago, filho de Alfeu, conhecido como menor. Dentre os 12 apóstolos, São Tiago foi um grande amigo de Nosso Senhor. Por isso testemunhou vários milagres e acontecimentos, como a cura da sogra de Pedro, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, a ressurreição da filha de Jairo e a agonia de Jesus no horto do Getsemane. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa no ano 42. A sua morte está descrita nos Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar com a espada Tiago, irmão de João. Assim, Tiago Maior tornou-se o primeiro dos apóstolos a morrer pela fé em Cristo Jesus. Seu corpo foi trasladado para a Espanha. Segundo a tradição, no ano 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Liberón, na cidade espanhola de Iria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando um campo e ali foi descoberto um sepulcro com a escrita: aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi chamado de Campus Stelae, Campo da Estrela, nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Em 1075, teve início a construção da basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. São Cristóvão é santo do dia 25 de julho. De acordo com pesquisa no site Porto Alegre, rs.gov.br, em 25 de julho é festejado o dia de São Cristóvão, protetor dos motoristas, caminhoneiros, taxistas e de todos os transportadores. Cristóvão significa aquele que carrega Cristo ou porta Cristo. Seu culto remonta ao século V. De acordo com uma lenda, Cristóvão era um gigante com mania de grandezas. Ele supunha que o rei a quem ele servia era o maior do mundo. Veio a saber então que o maior rei do mundo era Satanás. Colocou-se, pois, a serviço deste. Informando-se melhor, descobriu que o maior rei do mundo era Deus. Um ermitão mostrou-lhe que a bondade era a coisa mais agradável ao Senhor. São Cristóvão resolveu trocar a sua mania de grandeza pelo serviço aos semelhantes. Valendo-se da imensa força de que era dotado, pôs-se a baldear pessoas, vadeando o rio. Uma noite, entretanto, um menino pediu-lhe que o transportasse a outra margem do rio. Apesar de exausto, resolveu levar o menino, que a princípio era leve, mas foi se tornando cada vez mais pesado, tanto que Cristóvão precisou de um cajado para conseguir fazer a travessia. Quando chegaram, Cristóvão falou que sentia-se como se houvesse transportado todo o peso do mundo. Foi aí que lhe disse o menino: tiveste às costas mais do que o mundo inteiro. Transportaste o Criador de todas as coisas. Sou Jesus, aquele a quem serves. Nos anos entre 250 e 300, sofreu martírio na Síria, onde pregava na cidade de Lícia. No dia em que lhe foi dedicado, no dia em que lhe foi dedicado, a redação aqui não está muito boa. No dia que lhe foi dedicado, dia 25 de julho, São Cristóvão é reverenciado. Seus fiéis fazem grandes homenagens em procissões. Nas paróquias há aglomerações enormes de caminhoneiros e taxistas, todos querendo receber uma bênção especial
especial para suas jornadas. Santa Valentina é santa do dia 25 de julho. De acordo com o Facebook Santos e Santas, em Cesareia Marítima, ou Terra Santa, Santa Valentina, Santa Teia e São Paulo foram mártires de Cristo na perseguição do imperador Maximiano sob o governador Firmiliano. A Virgem Valentina, que tinha destruído um altar dedicado aos ídolos pagãos, depois de várias torturas cruéis, foi ao encontro do esposo Jesus, lançado ao fogo junto com a Virgem Teia. Paulo, por sua vez, condenado à morte depois de ter obtido um breve tempo para a oração, recebeu a coroa do martírio com a decapitação. São Cucufate, mártir, é santo do dia 25 de julho. Morreu no século IV. Nasceu na África e partiu para a Espanha desejoso de alcançar o martírio. Morreu traspassado pela espada em Barcelona durante a perseguição do imperador Diocleciano. Santa Olimpíades é santa do dia 25 de julho. Foi viúva. Morreu em 408. Tendo enviuvado ainda muito jovem, dedicou-se ao serviço de Deus em Constantinopla e foi fiel discípula de São João Crisóstomo. Santa Glodesinda é do dia 25 de julho. Glodesinda morreu no século VI. Foi abadesa. Fundou o mosteiro de São Pedro de Metz, na França, do qual foi a abadesa. Santa Maria del Carmen Sales Baragueiras foi virgem e fundadora. Morreu em 1911. Constituiu em Madrid a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, dedicada à educação feminina, baseada numa sólida formação religiosa e cultural. Beatos Rodolfo Aqua Viva, Afonso Pacheco, Pedro Berna e Antônio Francisco são do dia 25 de julho. Todos são padres, foram padres. E Francisco Aranha, religioso. Todos também mártires. Então, muitos padres, um religioso, mártir, todos eles mártires. Morreram em 1583. Foram missionários da Companhia de Jesus na Índia, mortos por ódio à cruz de Cristo. Beato Antônio Lute, bispo, morreu em 1752. Foi um religioso franciscano eleito bispo de Bovino, na Itália. O estudo, a oração, a pregação e a generosidade para com os pobres foram os pilares de sua vida. Beata do dia 25 de julho é a bem-aventurada Maria Teresa Kowalska, virgem e mártir. Morreu em 1941. Foi religiosa clarissa, presa no campo de concentração de Dziadowo, na Polônia, onde permaneceu firme na fé até a morte. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo, sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, pois vem de Jesus, vem de Deus, que é onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja pronto para estar com Deus. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, como de fato Ele é. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube e também Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.